Pronto, vamos acender nossa. Alguém tá precisando de alguma intenção para colocar nessa vela? Quer aproveitar? Tem algum desejo? Tem alguém que tá precisando? Enfim, a gente podia aproveitar a intenção do grupo para todo mundo ajudar a acender. Se alguém precisar, quiser falar, então Ah, tá. então eu vou pedir para mim também, Ana. Vou Claro, pedir uma vibração para mim, porque eu tive um problema no ciático também. Fiquei 2 semanas, quiropraxista, injeções, e ainda não estou inteira, né? Então, se puderem vibrar para mim, vai ser para sua muito bom. recuperação. Bora lá. Muita gratidão. Então vamos. Assim acendemos a nossa fogueira, nosso encontro aqui. Que bom que vocês chegaram, gente! Bem-vindos para o nosso quarto encontro, quarto e penúltimo encontro desse módulo aqui que a gente vai falar sobre comunicação não violenta. A gente tem uma programaçãozinha hoje para falar sobre sobre necessidades, como a gente pode achar estratégias para atender nossa necessidade. E no próximo encontro eu reservei o próximo encontro para a gente falar sobre um passo a passo, que é um passo a passo um tanto quanto avançado. É uma prática avançada dentro da comunicação não violenta que tem a ver com a beleza da necessidade. Mas para a gente conseguir falar sobre isso, a gente precisa passar por tudo isso que nós estamos passando até agora, né? Então, semana que vem, tragam algo que é uma oportunidade boa, é bem potente esse passo a passo da CNV, esse avançado. A gente trabalhar talvez uma coisa que seja bem difícil. Então, já antecipo vocês que é uma oportunidade muito bacana de usar a beleza da necessidade para a gente elaborar e trabalhar essas coisas. Mas isso é para a semana que vem. Ahn, Ô, Ana, oi, é, eu vou precisar me ausentar do curso no dia de hoje. tá. Eu acabo de receber uma notícia que um primo meu, que inclusive que mora aí em Londres, que ele faleceu, e eu que vou ter que ajudar a dar notícia para a madrasta dele. Tá. Ok. Não sei como que eu vou fazer para dar essa notícia. Vou precisar de força, que vocês me mandem força. Sim. Então, eu assisto a aula depois. Sim. O que você consegue se olhar e imaginar o que você precisa agora que a gente poderia te ajudar? Muita energia para poder saber conduzir essa situação. Ok, Muito difícil. ok. Então a gente manda as nossas energias para você, para te acompanhar neste momento, para que você seja abençoada e iluminada na sua mensagem. Agradeço. E um bom curso para vocês. Eu vou estar aqui agora no curso, Gilda. Depois, qualquer coisa, você sabe que manda um recado, a gente pode papear, tá bom? Gente, obrigada. Desculpa aí. Imagina. Gilda. Um beijo. Alguém chamou você, Beijo. Gilda? Obrigada, gente. Vamos nós aqui dar uma. Fechar nossos olhos. Respirar fundo. Pedir que a Gilda seja abençoada neste momento. E vamos respirar bem profundamente pelo nariz, soltar o ar pela boca. Vamos respirar novamente. Assim que a gente soltar o ar, a gente solta.
e vem para a nossa realidade, para o nosso momento, para a gente conseguir fazer esse encontro. Vamos respirar mais uma vez e a gente vem para a nossa presença. Muito bem. Antes de eu seguir, como que vocês estão? Eu queria checar se vocês... Como que vocês estão pra gente tocar? Posso tocar? Tá. Eu vou deixar aqui aberto, aí qualquer coisa a Gilda vem conversar com a gente. Muito bem. Vaneide, que bom que você chegou. Paula, que bom que você tá aqui. Vaneide, bem na hora que você entrou, a Gilda recebeu uma notícia de que um primo dela faleceu. Aqui, na hora aqui. Ela tava aqui. Uhum. E aí ela vai ter que dar notícia. Aí, eu acho que você deve ter chegado nessa hora, né? Que ela tava falando. Então ela vai se ausentar. É isso que aconteceu. Muito bem, da semana passada pra cá, ficou alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar antes da gente começar o nosso encontro de hoje? Algo que tá vivo, algo que vale a pena ser colocado aqui no grupo? Você tá à vontade de colocar no grupo? Ok, vou tocar então. Deixa eu fazer uma pequena revisão do que a gente viu. No encontro passado a gente falou sobre raiva, né? Como que a gente trabalha a raiva, né? Porque no final das contas, o que nós vamos fazer com ela? Quando a raiva surge nas nossas interações? A gente vai engolir? A gente vai explodir? Ou a gente vai transformar? Então foi mais ou menos isso que a gente aprendeu, uma maneira, um caminho de transformar essa raiva. Porque na comunicação não violenta, a raiva, ela é um julgamento, né? Um julgamento por quê? Porque o outro está errado e eu estou certo. E a raiva, ela gera muita energia, ela gera muita força, né? Com raiva a gente não sente medo. Com raiva a gente não se sente tão vulnerável, assim, a gente não fica tão inseguro. E aí no final das contas a raiva acaba sendo um cobertor. E é por isso que a gente prefere ela. Por isso que a gente prefere sentir a raiva, porque daí a gente pensa que a gente está protegido, né? Só que na nossa busca, na nossa saga, na nossa jornada aí pra gente se descobrir, ser mais autêntico, nos aprofundar na escuta, vale a pena a gente descobrir o que tem por baixo da raiva. E para isso a gente precisa ser vulnerável. Precisamos sustentar esse desconhecido no começo, principalmente quando a gente está começando nesse caminho e não está tão familiarizado com entrar em contato assim com as nossas emoções dessa maneira. Talvez a gente tenha que suportar por um tempo, mas depois passa, depois vai passando, né? Eu vou começar já fazendo um aquecimento. A gente já falou sobre escuta, né? Sobre aprofundar, escutar para compreender. Significa que você vai escutar e você não precisa fazer nada. Não precisa achar uma solução para outra pessoa. Não, eu quero que você, antes de você conversar com a pessoa, você se dê o tempo para compreender o que ela falou. Então, esse exercício que nós vamos fazer agora, que é só aquecimento, é aquele exercício. A gente escolhe, vocês escolhem alguma coisa que vocês queiram relatar, um fato, uma situação que vocês viveram. Pode ser uma situação negativa, pode ser uma situação positiva, qualquer coisa. Escolhe um momento que você está com vontade de relatar, tá? Vai ser um breve exercício de 5 minutos você fala a sua vez, 5 minutos a sua colega. Aí você está relatando, quem vai ouvir vai se dar o tempo de compreender, de escutar. E aí você vai descobrir qual é a necessidade que tem ali por trás dessa fala, desse fato. Agora o nosso foco principal está na necessidade. Se você precisar passar pelo sentimento, passa. Mas a gente está querendo investigar que necessidade que tem por trás. Atendida, se a situação que a tua colega está falando para você é uma situação, enfim, positiva, ou não atendida, se for uma situação negativa. Tudo bem? Dúvidas? É só para a gente começar aquecendo, nada demais. Então é só contar um fato, eu escuto e tento
buscar, compreender, né? Para daí buscar o que necessidade que é. E aí você tá assim, tal coisa é importante para você? Era isso que você precisava quando essa situação aconteceu? Aí vocês vão trocando ideia. 5 minutos para uma, 5 minutos para outra. Tranquilo? Vai dar certinho as duplas. Então, peraí que eu vou abrir as salas. Não, isso aqui não. Aqui. Bom exercício para vocês. Ô, Carla, você sabe que eu acho que você vai receber 2 agendas? Eu não duvido que surja de repente. Ah, não tem problema, você fica com 2 aí daí. Aí eu me enfrentei, olha só. Ai, eu sou apaixonada por ela. Ai, que bom. Ai, Ana, Oi! maravilha, viu? Maravilha, você é demais, viu? Ah, não é eu não, é a CNV. Você me colocou com a Djaila, imagina, foi maravilhoso. Não fui eu não, foi a Deusa Zoom. Abre lá, ela faz lá as salinhas. Mas eu fico feliz que você tá falando isso, sinal que foi muito bom esse exercício. Eu adoro ele. Foi bom? Foi ótimo, foi ótimo. Deu pra atender, deu para descobrir as necessidades? Foi. Deu para aquecer, Então, né? ela quer ser, e ela me ajudou, porque eu falei para ela que eu ainda estou com dificuldade de, no primeiro instante, dizer qual é a necessidade, mas ela mandou eu abrir lá a página 15 do livrinho e eu consegui encontrar. Dá um pra. Não sei, não dá uma sensação tão. Que, tipo, sei lá, de Nossa, caixa. Eu não sei descrever que tô- sensação que é. Quando dá um nome pra necessidade, pro sentimento, parece que faz tchuc assim, né? Faz, ai, é, era isso mesmo. Ai, que alívio. Agora não preciso mais ficar carregando esse negócio. Parece que é isso. Eu não sei, pra mim é isso, assim. Eu acho tão bom. é isso aí, estou rindo à toa aqui. É muito bom. É muito bom. Que bom que vocês estão gostando dessa sensação. Quanto mais a gente praticar, mais ela vai permear a nossa vida. Vale muito a pena. Tá Hoje, aplicado no dia a dia, né, Ana? nossa, muito! Para Que qualidade é das nossas assim, relações. Principalmente naquelas relações que a gente quer investir. Porque não dá pra gente fazer isso com todo mundo que a gente se relaciona no dia. Porque, hoje, gente, é uma energia, né? Vocês também já devem estar sentindo isso, né? A gente precisa investir uma energia, uma presença aqui que não é muito simples. E principalmente quando a gente está começando. Até a gente se acostumar. Porque, olha, não estamos desconstruindo um modelo de mundo para ir construindo outro com a ajuda da CNV aqui nessas práticas com essas aulas, porque é isso que está acontecendo. E, gente, isso dá trabalho. Dá trabalho, consome energia, não? Mas depois que a gente construiu, vale a pena. Oi, Ivaneide, pode falar. Aconteceu o que está acontecendo, né? Quando você falou a palavra aí, em quem você quer investir, né? Primeiro, né? Isso é muito importante, é muito importante. Aham. E aconteceu, eu não sei nem se existe essa expressão, mas observação empática, eu posso falar assim? Pode, eu vou assumir que você não teve julgamento, que você observou. Aham. É isso? Na verdade, assim, seria uma observação atenta, mas com um olhar mais amoroso, sabe? Hum. Um olhar de que a expressão da outra pessoa está te contando algumas coisas. Então, em vez de você ter uma escuta empática, é mais uma observação empática. Preste atenção no que está aí na sua frente. Aqui temos uma sutileza. Em 2 coisas que você falou que eu acho que vale a pena a gente trazer para observarmos.
Sugestão pra gente observar. Quando eu falo assim, uma observação amorosa. Quando a gente escolhe essa palavra, ela não deixa de ser um julgamento. É um rótulo. Amoroso, não amoroso. É porque a gente vai trabalhando CNV, a grande maioria dos exemplos que vem são exemplos de coisas desagradáveis, de necessidades não atendidas, de sentimentos que, né, dá uma agonia e tal. Mas funciona também para sentimentos agradáveis. É tipo assim, ai, mas você é tão linda. Isso daí não é um elogio, isso daí é um julgamento. Você tá me rotulando. Porque de acordo com os seus valores, eu sou linda. Porque se eu estivesse fora dos seus valores, eu continuaria sendo linda? Entende? É um julgamento. Então, a ação daquela pessoa, de acordo com seus valores sobre amor, será que vai continuar sendo amorosa? É só uma observação pra gente pensar. Por quê? Daí quando você fala observação empática, porque daí depois na sequência você falou assim, que você tava ali na presença para escutar. Opa, presença foi a palavra-chave. Então mudou de amor para presença. Aí sim, porque empatia tem a ver com isso, com esse espaço que eu me dou de presença para compreender. Não é para passar pelos meus filtros e os meus valores. É para compreender. Então essa pessoa falando assim, assim, não é o que estou colocando, ela está, é tipo parafrasear. Fez diferença essa sutileza? E quando, na verdade, não é uma expressão oral, é uma expressão corporal. Será que eu me faço entender? Você tá pegando, você tá captando, você tá lendo a expressão da pessoa. Sim, Corporais. sim. Também poderia falar de uma observação empática, no sentido de... se eu te contar o fato, fica mais fácil, mas é que essa semana aconteceu, e aí eu levei para o meu terapeuta, que me surpreendeu muito essa postura do meu parceiro, sabe? E não falei, não ouvi, eu só observei. Mas era como se tudo que estivesse acontecendo ali corporalmente do lado dele estivesse me contando coisas que até então não tinham sido percebidas nem na fala e nem nas convivências. Por uma situação onde ele ficou vulnerável, ele adoeceu. E aí parece que eu enxerguei de uma forma empática coisas assim, muito novas, muito chaves, entende? Eu estou entendendo, estou ouvindo o que você está falando, que você acessou, de repente ali que você se permitiu ter uma qualidade de presença que ampliou, aumentou a sua percepção, que antes talvez teria passado despercebido. Pronto. Então você estava na presença. É uma coisa incrível, não é? Como a gente percebe muito mais. E aí quando a gente vai... Assustei. Ai, muito bom. E a gente se conecta de um jeito tão autêntico, tão íntegro, tão verdadeiro. Então eu acho que sim, essa presença aí, ela é tão rica. Ana, eu tenho uma dúvida. Claro, vamos lá. Quando você fala assim, que no caso a Ivana aí te comentou, né? Uma observação, no caso, no bom sentido, seria o julgamento. Então, de que forma eu consigo admirar uma pessoa ou dizer para ela que ela é aquilo que eu estou pensando sobre ela? Eu sempre vou... Ou então, por exemplo, assim, eu vou dizer, eu me sinto feliz pelo que você fez, alguma coisa assim. Mas se eu quiser dizer diretamente, eu acho você uma pessoa tão grata, isso é um julgamento? E de que maneira eu posso fazer isso? É um julgamento e sim, tá na nossa aqui. Dependendo como for o ritmo do nosso encontro hoje, dá tempo de fazer hoje, mas eu não tô muito preocupada porque ele vai estar no encontro da semana que vem. Então, como agradecer, a gente vai fazer uma dinâmica disso. Já adianto que é a mesma dinâmica, é o mesmo raciocínio de como se expressar autenticamente. Então, se você vai agradecer só para já te contemplar, mas daí depois lá na frente a gente faz a prática. Você vai falar sobre aquilo que enriqueceu a sua vida. Então,
meu companheiro traz um café aqui pra mim. Eu falo, nossa, mas você é tão querido, obrigada pelo café. Você é tão querido, eu tô rotulando ele de acordo com os meus valores, os meus parâmetros. Se eu quero agradecer, eu falo assim, nossa, eu tô me sentindo tão feliz e cuidada que você trouxe pra mim, eu tava super precisando mesmo de um café, obrigada. Você percebeu a diferença? Então, sempre é sobre nós, né? E é fantástico porque fica muito claro para o outro qual foi a ação que ele fez que está sendo valorizada por mim, que me afetou. Não é porque, olha só, quando a gente vai nas relações que tem diferença de hierarquia, isso é especialmente importante. Porque, sei lá, vamos pegar filhos, pais e filhos, que é super fácil. Nossa, filho, você é tão lindo, você é tão inteligente, você é tão querido. Aí ele vai fazer as coisas pra quê? Pra ganhar o elogio da mãe, a validação da mãe. Ou então, mesmo no ambiente de trabalho, o chefe reconhece você. Ah, a gente tem o funcionário do mês que bateu a meta. Que é que contribuiu aqui pra vida? Você é o melhor funcionário do mês. Mas melhor por quê? Aí a gente começa a ficar com fome de validação. Ah, eu quero que me fala que eu sou linda, eu quero que me fala que eu sou querida, eu quero que falem que eu sou gentil, então eu vou ficar fazendo as coisas, por quê? Aí fica esse véu por cima, é, que eu acho que tira um pouquinho da nossa potência de vida. Porque aí eu corro o risco de fazer porque eu preciso de validação, ao invés de fazer porque aquilo realmente está contribuindo para a vida da pessoa. Hoje eu postei sobre isso. Eu já ia comentar, Ana, Hoje eu que aí você fala da diferença, né? Se a gente faz porque a gente se sente culpado ou porque realmente você quer o bem-estar do outro, né? Isso! Nossa, é um exercíciozão, não é não? Eu vejo pra mim que a CNV é um exercício para me fazer gente, pra me fazer humana mesmo. Ela me convida a vir na presença e assumir a responsabilidade por tudo aquilo que eu sinto, falo, quero. E não só pra mim dar conta, mas pra mim, ela me convida também a começar a me expressar nas minhas relações. Fala, Cássia. Ô, Ana, quando você colocou aí a questão do elogio, uma certa feita, alguém me falou assim, não sei se isso tem fundamento, tal, que quando você elogia alguém, em vez de você dizer só obrigado, você fala assim, ah, que bom que você notou. Isso é empático, não é empático? Ou isso não tem nada a ver? Pensa comigo, você tá nessa comunicação. Que bom que você notou. Ela é sobre você ou ela é sobre outra pessoa? Não, sobre a pessoa que recebeu o elogio. Por exemplo, se eu disser para você, ô, Ana, você está tão bonita, aí você fala para mim, ai, que bom que você notou. Ok, quando eu falo que bom que você notou, Cássia, eu estou falando sobre mim ou estou falando sobre você? Sobre você, que eu estou te elogiando. Sobre você. Ah, Ana, que linda! Nossa, Cássia, que bom que você notou! E aí, eu tô falando que você teve a capacidade de perceber que eu estou bonita. O que eu tô agradecendo? nada, né? Poxa, sério, Cássia? Você achou que eu tô bonita? Gente, olha, eu não esperava que eu precisava ouvir esse... Você falou que eu tô bonita, de repente eu me senti tão quentinha. Ai, que bom. Eu tava na dúvida dessa blusa aqui, mas agora eu já não tô mais na dúvida. Obrigada por me ajudar com a minha autoestima, Cássia. Faz diferença. Faz, não faz? Faz. Porque aí eu me responsabilizo pelo que eu tô falando. Na nossa comunicação, a gente tem um grave problema. A gente não se responsabiliza. E isso é uma estratégia pra gente não se comprometer. Porque, sabe, a gente é bem liso, a gente é bem peixe, assim, ó, liso. Se virando. Fica uma coisa meio. A gente vai fazer o próximo exercício, é tem o que preciso. Tem uma coisa onipotente, onipresente, que eu não sei o que é. Pera, eu vou interromper aqui e eu sigo na explicação daqui a pouco no exercício que vai fechar com o que eu tô falando. Mas consegui deixar. Sim. Contemplei? Tá, beleza. Legal.
Nessa sequência aqui, hoje eu vou pedir para a gente trabalhar um pouquinho sobre pedidos. Porque a gente tem a observação, então eu observo os fatos, as coisas que aconteceram, as ações. Aí essa situação, ela desencadeia um sentimento, né? Por quê? Porque ou uma necessidade foi atendida ou uma necessidade não foi atendida. Então você tem um sentimento proveniente daquilo que você está precisando ou não. E muitas vezes a gente quer pedir alguma coisa. Só que normalmente o que acontece pra gente quando a gente não tem consciência dos nossos pedidos é que a gente pede o que a gente não quer. Então, por exemplo, tem critérios. Eu vou convidar vocês para ter critérios dentro da CNV para a gente conseguir se achar, navegar e fazer pedidos claros, pedidos das coisas que a gente quer. Então, de preferência que a gente faça pedidos numa linguagem positiva. Que é isso que eu estava falando. A gente pedir o que a gente quer, ao invés de a gente pedir o que a gente não quer. Isso significa que ao invés de eu falar assim, ai, eu não quero que você trabalhe tanto, eu tô pedindo o que eu não quero, né? Então, é uma linguagem positiva, eu vou pedir o que eu quero. Eu falo assim, sabe que eu gostaria que você ficasse 2 noites por semana em casa comigo? Ó, então eu não quero que você trabalhe tanto para... Eu gostaria que você ficasse 2 noites por semana, 2 noites por semana comigo em casa. Ó a diferença. Tá muito claro quando eu peço o que eu quero numa linguagem positiva. Porque se eu falo assim pra pessoa, eu não quero que você trabalhe tanto, esses valores, esses critérios, a gente não se encontra neles. Porque a pessoa pra ela, pode ser que ela não tá trabalhando muito. Ela fala assim, mas eu nem trabalho tanto. Eu podia trabalhar muito mais, eu tô tão apurado, eu tenho tanta coisa para entregar, eu precisava, na verdade, trabalhar mais. Não, você tá sempre fora. Aí vocês começam a se desencontrar de novo na discussão. Então, um dos critérios é fazer um pedido claro, numa linguagem positiva. Peça o que você quer. Outro que você pode pedir são ações concretas. Então, ao invés de você falar assim, nossa, será que você não pode me entender? Você pede para a pessoa assim, você pode dizer para mim o que você entendeu que eu falei? Percebe a diferença? Nossa, você pode me entender? A pessoa vai falar assim, mas eu entendo você tá falando, eu tô entendendo, você tá dizendo isso, aquilo. E não é. O que você quer saber é, você pode me dizer o que você entendeu do que eu falei? Aqui tem uma ação. É uma ação concreta. Você pode me entender? Não tem nenhuma ação. Tá fazendo sentido? Até agora? Tudo bem? Tá. Aí o terceiro critério que vai facilitar e ajudar a nossa vida é... Será que a gente consegue verificar isso? Então, por exemplo, ao invés de você falar assim, promete pra mim que você nunca mais vai esquecer meu aniversário. Você fala assim, olha, sabe que eu queria conversar com você sobre como que eu poderia te ajudar a lembrar do meu aniversário? Você tá disposto a isso? Fez sentido? Então, tenta ver se como você tá fazendo o seu pedido. Tá, primeiro, numa linguagem positiva, você tá pedindo o que você quer. Se o que você tá pedindo dá para ter uma ação concreta, e se dá para verificar, tem como você verificar isso, né? Com esse pedido, ver se vai dar certo. Então aí a gente tem tipos de pedido na comunicação não violenta. A gente pode pedir por uma reação emocional da pessoa, né? São aqueles pedidos que vão atender a nossa necessidade de contato, de conexão, e geralmente a gente faz esses pedidos quando eles servem para esclarecer e para melhorar a relação. Então a gente pede assim, como que você reage, né? Ou como que você sente, como que você se reage ao que você escutou de mim? Né? Como que você reage disso que eu tô falando? Ou então, como que você tá se sentindo em relação a isso que eu acabei de dizer? Percebe? Você tá interessado em saber? Deixa eu fazer uma revisão. Você tá se conectando com essa pessoa, é interessante para você, você decidiu que vale a pena investir. Você fez todo o passo a passo, chegou na parte do pedido, você quer saber como que essa pessoa tá se sentindo, tá? Como que você tá se sentindo com isso que eu acabei de falar?
Você está demonstrando que o sentimento daquela pessoa é importante. E você está buscando esclarecer, porque no sentimento a gente se conecta. Você também pode pedir, sei lá, às vezes você falou, você estava muito cheio, você quer um feedback. Você fala assim, olha, eu queria evitar desentendimento, então, do seu ponto de vista, o que você entendeu daquilo que eu falei? Diferente, né? É um pedido que certamente vai melhorar a clareza e a comunicação entre vocês. Ou então, sei lá, chegou no final, você quer. De novo, né? Eu só vou reforçar o pedido, claro, por uma ação concreta. Você pode colocar roupa dentro do armário para mim? Coisa bem clara, assim. Você pode dizer o que você acha da proposta que eu acabei de fazer? Coisas claras. Fez sentido? Ficou com dúvida sobre isso? Tudo bem? Ô, Ana, eu só fiquei com uma dúvida aqui, que é a seguinte: igual você falou, a gente gasta muita energia, né? E quando. Então, você tem que estar disposto a investir. Você quer investir numa comunicação, numa relação, para estreitar os laços, né? E se são pessoas que realmente você não quer investir, você faz isso com você, Opa, entendeu? com certeza. A manutenção do seu mundo interno, tem coisa mais preciosa do que a manutenção do seu mundo interno? Como que você tá? Então você faz com você. Quando eu falo assim, com quem que a gente vai investir, é porque nesse começo, especialmente no começo, é trabalhoso. Porque a nossa curva de aprendizado para aprender uma nova maneira de se comunicar, ela leva tempo. E a gente esquece disso, né? A natureza não dá salto. E é rápido para nós. No mundo assim acelerado de, né, 15 segundos de vídeo, a gente tá adestrado a perder esse senso de que as coisas levam tempo. E aí a gente acaba ficando ansioso, a gente acaba ficando impotente, inseguro, com baixa autoestima. A gente acha que, meu Deus, eu faço, não dá certo. Mas tá tudo bem o tempo da gente, tá? Leva tempo isso aqui mesmo. Não desiste. É assim, tá tudo certo. E aí, quando eu falo para quem você vai investir, é só nesse começo que a nossa curva de aprendizado, a gente ainda tá nela. Que eu garanto para vocês, depois que passa, depois que a gente internaliza, a gente acaba fazendo com todo mundo. De verdade, a gente acaba fazendo com todo mundo. O que eu percebo se tem alguma coisa que, eu acho que eu já falei, se tem alguma coisa que eu não trabalhei e na interação com alguma pessoa, qualquer pessoa que seja, aquela coisa vem à tona, eu percebo que eu volto para um lugar muito infantil ainda, sabe? Para um lugar muito primário. E aí eu vou pro reptiliano e aí não tem CNV que eu consigo aplicar na hora, sabe assim? Então eu percebo que hoje depende do tema. Se é um tema que tá na minha sombra, se é um tema que eu não elaborei, se é alguma ferida da infância que vem ali, eu não consigo usar CNV naquele momento. Mas logo na sequência, eu já consigo. Começa a ofertar para mim, meu Deus, o que eu tô sentindo, eu tô precisando. Eu pego as cartas e vamos que vamos. Então vai acontecer. Quanto mais a gente fizer ter paciência, autocompaixão, praticar de pouquinho em pouquinho, quando vocês menos esperar, a gente tá ofertando empatia para as outras pessoas. Acontece. Tá, eu expliquei esse negócio do pedido, porque eu gostaria que vocês pensassem numa situação, a gente não vai na sala, pensassem numa situação que vocês gostariam de fazer um pedido e montasse esse pedido aí, escrevesse. E aí eu vou pedir que duas falem para todo mundo. Então vocês vão falar, talvez vocês tenham que contextualizar, né? Se vocês se sentirem à vontade, quem se sentir à vontade, vamos falar duas. Daí a gente ajuda com o exemplo da pergunta. Tudo bem? Só um minutinho. Claro. Posso? Quando você fala que a gente vai habituar a usar a comunicação não violenta, nós estamos fazendo o seu curso e tem um módulo de comunicação não violenta. E assim, eu acompanho, sigo no Instagram, YouTube, algumas profissionais, enfim, tenho algum livro, mas você acha que é suficiente para a gente entrar nessa novo olhar mesmo, esse treinamento diário? Será que a gente consegue, a partir
do curso, ou é difícil incorporar isso na nossa vida diária com essas aulas, com esse módulo? Como é que você vê isso? Porque eu sei que estou falando isso porque eu tenho esse mau hábito de querer, né? Você fala que você fez programação, eu quero fazer. Você fala que você fez comunicação violenta, eu acho que eu quero fazer. Parece Então, interessante. assim, calma. Parece que tem, né? Parece que tem que. Sim. Mas na comunicação não violenta, especificamente, antes de eu te conhecer, era uma coisa que já me chamava muita atenção. Sim. Somente com relação a filhos. Eu até cheguei a comprar um livro para filhos. Uhum. Né? Mas eu não fiz curso, então eu fico só na curiosidade. Aí, quando eu vi que tinha um módulo, eu falei, ai, acho que agora vai. Mas ainda assim, eu acho que não vai. Entende? Sim, sim. Ó, tá. Eu acho que para qualquer coisa, eu entendo o que você tá falando. Para qualquer coisa, se a gente não se coloca na experiência, eu acho que a grande sacada é transformar a teoria em prática. É a grande sacada. Eu busco cursos e formação que, por favor, ainda mais no online que a gente tá, não aguento mais tanta teoria, tanto vídeo gravado. Ai, meu Deus, conteúdo, não aguento. Eu quero saber de gente que vai me ver e que vai abrir espaço pra prática, porque no fundo é isso que a gente tá precisando, prática, eu acho, sabe? Tem as suas vantagens, os seus prós e seus contras. Tá, deixa eu responder pra você. Eu acho que o que eu dou aqui é suficiente para o atendimento lá na frente, que é o que importa do que eu tô costurando aqui da nossa arco, da nossa jornada. Eu quero que quando você vai ouvir alguém para entender o conflito dessa pessoa, para daí você começar a criar conto, você tenha uma certa flexibilidade interna de saber não julgar, de pensar assim, meu Deus, o que será que ela tá pensando? Eu preciso que você tenha essa consciência. E aí é suficiente. Eu confesso que do ano passado era 4, esse ano eu já aumentei para 5 de CNV, porque eu quero muito fazer o negócio lá do... Por causa disso que você tá falando, porque eu quero mais prática, porque eu acho que quanto mais prática, melhor. Mas isso aqui não é suficiente para você sair para a vida aplicando. Mas assim, eu acho que então, ficou claro para mim o seu objetivo, né, relacionado ao curso, claro, mas também eu consigo aplicar, por exemplo, no meu momento de aula com criança, com aula com adulto, porque é um momento específico, né? Então, o treinamento vai acontecer ali também, né? Então, pode ser que fora do tapete, fora da sala, precise de muito mais, mas ali talvez seja o meu nicho onde eu vou conseguir praticar, né? Então, acho que cada um vai conseguir levar por uma coisa que você faz no dia a dia, talvez, e aquilo ali vai ficar mais, você vai experimentar muito mais ali. Sim, eu percebi para mim que foi muito difícil, a curva de aprendizado foi difícil. Então, eu fiz a primeira parte, que é o básico, são 40 horas. Você fica uma semana, eu fiz quiz vem com a Carol. Fica uma semana lá em Nazaré Uniluz. 5 dias, né? 8 horas por dia a gente ficou fazendo esse negócio, praticando, fazendo. Mas esse foi só o básico de CNV. Aí voltei para casa. O que eu acho ótimo também, porque esse negócio de você taca toda a teoria só num, vai, você tá formado, vai pro mundo, eu falo, ai meu Deus. Porque o que faz tudo muito sentido, eu tô ouvindo aqui na aula e faz sentido, mas daí quando eu vou lá pra minha vida, eu vou aplicar, travou, deu errado, aquilo que você falou na aula já não deu muito certo aqui na minha vida, como é que funciona? Aí eu gosto de eu voltar, eu acho que tem que ser aos pouquinhos, a gente vai pra vida, vai pra vida, vai checando. Eu acho que é mais didático, digamos assim. E aí eu fiz o aprofundado, que de novo foram mais 40 horas. Então, só para me formar foram 80 horas. E já foi ótimo, já foi ótimo. Aí eu comecei a fazer grupo de prática. Daí não sei quantas horas foi muitas horas. Acho que eu fiz uns 5, 6 grupos presencial no Brasil. E aí eu vim pra cá, continuei fazendo um online, o 7º, mas daí eu fui pro conto. Eu parei de fazer. Então, não sei quantas horas foram. Em algum momento ali das 70, 80 horas ali, começo do grupo de prática, a chave virou. Mas essa é a minha experiência, tá? Que daí eu consegui sair de toda... A teoria, de repente, entrou em mim e virou prática. Outra coisa que me ajuda muito, que eu continuo fazendo até hoje, são aquelas cartas lá do Grok, sabe? Ou a lista de sentimentos e necessidades. Até hoje eu faço.
O que acontece é que no começo o vocabulário não estava tão grande, não. E aí sempre essa sensação de que, essa resistência de não tô achando, não tô achando. Fui fazendo, fui ampliando meu vocabulário, não esqueci. Ah, nesse momento senti isso, naquele momento senti aquilo. Aí outra pessoa vem, conversa comigo e fala assim: Nossa, é muito parecido com aquilo que eu vivi. Viu? Tal coisa é importante pra você. Ah, daí ela falou assim, tal coisa. Ó, então confirmou. Aí foi assentando, o conhecimento foi assentando, entendeu? Aí ele foi virando certeza. E aí eu foi fazendo parte do dia a dia. Então eu sugiro pra você, se teve algum desconforto, cata tua listinha ali de sentimento e necessidade e acha, dá nome. E se possível, faz isso que nós vamos fazer agora, pedido claro. Me meti os pés pelas mãos, às vezes fazendo pedido aqui nas minhas relações mais próximas, mas daí depois foi. Tinha vezes que era assim, ó, se eu fosse pra mim ser bem honesta comigo mesma, eu acho que até tem uma coisa parecida, não sei se é no livro, em algum lugar aí desses treinos de CNV no livro, em algum lugar eu vi. E eu vivi uma situação parecida com o meu marido. Ele falou assim, ali tá uma emoção e eu preciso não sei o quê. Mas o que você quer? Eu quero que você me entenda e tal, mas como assim eu te entendo? O que você quer realmente que eu faço? Eu quero que você concorde comigo, eu quero que você concorde com o que eu tô falando, que você diga que eu tô certa. Nada empática, entendeu? No fundo, o que eu queria é que ele falasse que eu tô certa. Ponto final, é isso aí. Até ficou vermelho, olha só. Entendeu? Então, daí eu comecei também a ser... É isso aí, gente. Eu quero que você fale que eu tô certa. Eu quero ser a melhor da casa. Que você tá errado e eu tô certa. Aí daí você tem que estar disponível a expor essa tua vulnerabilidade. Mas é bem... É uma prática, Vaneide. É uma prática mesmo. Se for pra você fazer todo dia, eu digo pra você. Teve um momento de desconforto, pega a lista de sentimento e necessidade. Se você não vai fazer curso, pega a lista de sentimento e necessidade que vai ser incrível. Falei. Espero ter contemplado. Fui bem franca. Falei bem a verdade pra você. Vamos fazer o pedido, então? Então vamos. Acho que uns 5 minutinhos vocês conseguem fazer, né? Daí depois eu vou pedir para duas de vocês compartilhar com a gente. Escreve um pedido claro. Pensa numa situação que você gostaria de fazer um pedido e aí escreve ele.
Legal, vamos voltando? Vou perguntar. Quem tá com vontade de compartilhar a pergunta que fez? E eu, Bora lá, Paulo. Vamos compartilhar, então. Você vai precisar colocar um contexto para a gente explicar? é capaz de ser melhor. Tá. Uhum. Isto aconteceu-me hoje, por isso é que eu achei interessante. Tá fresco. Está fresco. E eu estive 2 dias fora de casa, ou seja, eu tive 2 dias, segunda e terça, no retiro, no encontro de estudos. O meu namorado, eu cheguei ontem à noite, ok, que eu cheguei tarde, e ele não me disse nada. E hoje de manhã não me disse nada. E depois, a meio da hora do almoço, pediu-me para eu tirar umas cartas de tarô sobre uma questão do trabalho. E eu fiquei chateada. Então eu estou 2 dias fora e ele não me diz nada e depois vem pedir ajuda. Pronto. Do tipo, não é problema de tirar as cartas, a minha questão não é essa, não é? Mas podia ter perguntado, então, como estás? Que tal correu? Eu tenho a impressão que a gente consegue se relacionar com com esse teu exemplo aí. Ai, vamos lá. Você já sabe o que você sentiu e o que você precisava? Eu fiz uma lista dos sentimentos e das necessidades. E eu senti-me magoada, desapontada e chateada. E acho que a necessidade aqui era segurança emocional. Ou seja, sentir no fundo que ele gosta de mim. Pronto. Claro que eu sei que ele gosta de mim, mas é sempre bom saber que ele gosta de mim. Não é? Pronto. E depois, eu queria lhe dizer alguma coisa e respondi-lhe torto. Sim. Porque eu não queria. E ele perguntou-me, então, e as cartas? E eu disse, as cartas ainda não entraram ao serviço. E não fui capaz de lhe dizer, olha, eu gostava que tu me tivesses perguntado. Então eu escrevi o pedido assim. Eu gostava que também você tivesse me perguntado como eu estava e se interessado pela minha vida, além de pedir ajuda para as suas coisas. É bom assim? Não estou a cobrar dele? Estou, não estou? Pois. Que bom que eu não precisei nem falar. já sabe, já tá se auto-observando ali, já sentiu que tem alguma coisa. Qual é o pedido claro? Você resolveu ir para uma ação? Você quer pedir uma ação dele? Ou você quer saber se ele entendeu, se ele te compreendeu? Porque eu tô imaginando que nessa fala você falou assim, olha, você sabe que quando você não pergunta para mim como que eu tô,
né? Depois de a gente ter ficado tantos dias longe, eu fico, sabe, um pouco magoada, porque eu tava tão querendo ter a segurança emocional, assim, de que, ou eu queria ter a intimidade, ou eu queria ter o vínculo fortalecido entre eu e você, com, né? E você quer saber se ele te entende ou você quer saber como que é pra você perguntar pra mim como eu tô? Viagem. E eu quero saber se ele gosta de mim. Como é ótimo a gente fazer isso, não é? Você viu como é... Qualquer parte desse componente da CNV, ele já serve pra gente ir se aprofundando, né? A gente sempre tem que se identificar. O que eu quero pedir? Eu quero saber se ele gosta de mim. Olha só, Difícil. quando você, quando você não pergunta como eu estou, depois de tanto tempo longe um do outro, você sabe que eu fico um pouco magoada, assim, eu fico um pouco sentida aqui, porque eu precisava muito de uma conexão com você, eu precisava da segurança de que nós estamos emocionalmente bem. Me diz, eu preciso saber, você pode me falar o que você entendeu do que eu disse? Aí ele vai repetir para você se você entendeu o que você disse. Aí você continua. Porque eu tô insegura. Você precisa dizer que você tá insegura. E eu preciso ter certeza dos seus sentimentos em relação a mim. Você pode me dizer como que você se sente em relação a mim? Esse é um pedido claro. Uhum. Não tem pra onde. Você pode me dizer como você está se sentindo em relação a mim? Ou como você está se sentindo em relação ao nosso relacionamento? Uhum. Ficou bom? Tá bom. Você pode Ficou fazer a bom, primeira ficou bom. pergunta de novo? Repete o que você escreveu. Ah, já apaguei. Já Tá, tudo apaguei. bem. Mas era qualquer coisa do tipo que eu gostava que ele me perguntasse como é que eu estou, Isso, além de perguntar as coisas dele. isso. Além de perguntar as coisas de você. Isso. Mas no fundo você quer saber, você pode me dizer como você se sente em relação a mim? É isso? Contempla quando a Sim. gente faz, porque não tem certo e errado. A gente tá fazendo uma investigação, a gente tá descobrindo, tá afastando as Uhum. camadas e os véus. E aí, ficou melhor essa pergunta? Ficou. Eu tenho Ficou. quase certeza que se a gente fala assim, eu quero que você pergunte pra mim como que eu tô antes de perguntar as coisas pra você. Eu tenho quase certeza que não vai dar muito certo essa conversa. Acho que ele vai se sentir atacado. E ele falou assim, mas eu gosto de você. Por que não pode? Aí vai pela tangente, né? Muito bem. Grata, Paula, por ter topado. Gratidão, eu. Foi bom? Contemplou, Paula? Deu uma melhorada? Sim, muito. Gratidão, foi importante, sim. Ah, Porque ele é muito sensível, então eu tenho que estar sempre com cuidado, porque ele acha sempre que eu estou a dizer mal dele. E se calhar estou. E se calhar estou. Por isso, gratidão. eu que agradeço. Quem mais quer ir? Só mais uma, gente. Não precisa todo mundo ao mesmo tempo. Vai ter tempo para todo mundo. Vocês estão bem? Ninguém mais quer compartilhar a pergunta? Bora. Bora, Ivaneide. A Cristina levantou a mão. A Cris também levantou a mão? Quer ir, Cris? Cadê? Mudou a tela aqui. Onde é que foi parar, meu Deus? A Cris tá lá. Aqui? Bom, a Cris, então? Ivaneide, tanto faz. Cris, vamos lá. Tá, eu venho trabalhando aqui nos últimos exercícios a questão com meu marido e meu filho. Na forma como a gente conduz, e às vezes meu marido tem uma fala um pouco mais seca, mais firme, né? E aí, o meu pedido, claro, tentando trazer, não sei também como é que se ficou certo ou não, mas o que eu escrevi. Igor, eu gostaria que você fosse mais gentil com o Leonardo, porque eu não tive isso na infância e isso me dói até hoje. Hoje eu tento fazer com que ele se sinta cuidado, porque eu não me senti. Não sei se tá um pedido claro.
você acha que dentro desse contexto, aí para vocês, eu vou fazer uma pergunta porque eu não sei. Tem lugar que sim, tem lugar que não. Ele poderia dizer assim, nossa, Cris, mas eu sou gentil. O que você está dizendo? Você está dizendo que sou grosso? Eu não sou grosso, não, Cris. Ele tem espaço para isso? Ou você pediu que ele é gentil é claro o suficiente para a relação de vocês? Para ele, é claro, ele sabe que ele passa dos limites. Então ele Ele sabe sabe, que ele pedir sabe. para ser gentil é uma ação clara para ele. Porque é nesse ponto, sabe? É por causa da infância dele também, ele explode, ele estoura. Mas ele sabe. Muito bem, então para mim, eu acho que a primeira parte já estava suficiente. Uhum. Porque eu tenho a impressão que se você seguir com essa pergunta na outra parte, já vai ser muito bom para ele se sentir atacado por você. Faz Sim, sentido? faz sentido. Obrigada. Uhum. Antes da gente tocar, mais alguém quer ir? Acho que dá. Quer ir, Vaneide? Eu acho que é interessante. Bom, eu achei interessante porque creio que mais pessoas passam por isso também, imagino. A questão do celular, né, do diálogo e a presença do celular durante o diálogo. Uhum. E eu tenho aqui em casa um TDAH não diagnosticado. Uhum. Então, é muito difícil estabelecer uma comunicação extensa e clara. Uhum. Quando tem o aparelho em mãos, aí torna-se impossível. Uhum. Então, assim, não dá nem para parafrasear, não dá nem para perguntar se entendeu. Uhum. Uhum. Porque ela fala assim, sobre o quê? Né? Então, assim, meu pedido claro é, gostaria que você parasse de manusear o celular enquanto estivéssemos conversando. Claríssimo. Claríssimo. Não tem o quê. Pedir o que quer com uma ação clara. Não tem. É isso mesmo. Como isso já foi feito, esse pedido, quando você fala de validar, eu faço uma pergunta e percebo que está manuseando, eu recuo e fico em silêncio. Para a pessoa voltar a perceber que algo está errado. Ou seja, precisa guardar o celular para poder continuar o assunto. Uhum. Então, anda dando certo. O silêncio de que tem algo errado aqui. Uhum. Então, já falando em validação, funcionou, está funcionando. Uhum. Uhum. Tem. Como você falou que tem TDAH, tem outras coisas para a gente levar em conta, né? Tem outras tolerâncias aqui. Nossas tolerâncias, nosso limite, talvez eles tenham que ser revistos aqui para essa situação, porque senão é muita impotência. Acho que a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, né? O quanto você. Aí é uma autocompaixão. Aí a gente se checar assim, nossa, o que eu tô precisando aqui? Eu preciso muito de validação, eu preciso muito de reconhecimento, eu preciso muito de conexão, olho no olho, de retorno, e eu não tô conseguindo. Ou tipo assim, eu preciso 70%, mas aqui eu só tô conseguindo 30%. Eu tô satisfeita com isso? Isso é o suficiente para mim? Eu consigo achar em outros lugares? Enfim, é uma autocompaixão, uma autoavaliação. Mas eu acho que para fins de exercício que nós fizemos aqui, tá muito claro. Muito bom. Eu vou tocar, porque tem mais 2 exercícios que é bem legal que a gente fazer. O próximo é o seguinte. Tudo bem? Negócio de pedido? Esses 3 exemplos deu para mais ou menos clarear um pouquinho mais para todo mundo? Como que é esse negócio de pedido mais claro? O que quer? Uma ação? Tá, beleza. Eu vou para um lugar, sabe quando a gente fala assim, a nossa comunicação? Eu vou costurar agora o que eu deixei em suspenso com a Cássia. Sabe quando a gente tá na nossa comunicação e a gente fala assim, nossa, eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que cozinhar, fazer almoço, eu tenho que passar roupa, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ir no banco, eu tenho que pagar um imposto. Sabe quando a gente fala, eu tenho o quê? Né? Parece que tem um negócio onipotente, onipresente, uma força que a gente não sabe de onde vem, que obriga a gente a fazer as coisas, não é verdade? Então, o convite desse exercício agora é que, na sequência da nossa autenticidade,
que a gente se autorresponsabilize pelas coisas que a gente faz. Como? Reconhecendo aquilo que nos importa, aquilo que é importante para nós, por trás dessas coisas que tem que fazer. Porque o tem que, de repente, fica lá fora. Ai, não sou eu que escolho. É uma posição de uma qualidade de energia bem vítima, assim. Tipo, eu tenho que fazer. Quando a gente muda, transforma e passa para um lugar, não, eu escolho fazer isso porque tal coisa é importante, eu assumo a responsabilidade. E aí eu tô me expondo. E aí é aquele negócio da autenticidade, da vulnerabilidade, mas também de uma fortaleza e de uma integridade. Então, por exemplo, eu quero que vocês vão falando, vão pensando. Deixa eu abrir aqui um quadro branco. Ai, tomara que funcione, porque a vez passada não funcionou. Vocês estão vendo o quadro branco? Tá? Deixa eu escolher aqui o... Isso que eu escrevi, vocês estão vendo? Eu tenho o quê? Tá aparecendo para vocês? Ah, perfeito. Então tá. Eu quero que vocês pensem em algum exemplo, vocês vão me falando, tá? Mas quem me falar já vai ter que ter a clareza do eu tenho o quê pro eu escolho. Então, por exemplo, eu tenho que... Deixa eu pegar um outro aqui. Eu tenho que passar roupa. E aí, o que eu quero é transformar isso em eu escolho. E aí, eu vou ter que investigar. Por que eu escolho passar roupa? O que tem que importa aqui para mim nessa situação? Então, eu escolho passar roupa porque eu gosto de organização. Então, daí a qualidade... Quando eu vou agir para passar roupa, eu já não vou lá bufando, tipo... Ai, tô obrigada aqui passando roupa. Não. Eu tô aqui porque eu valorizo a organização. Pá, que prazer que é ver aquelas roupinhas tudo arrumadinha. E é por isso que eu passo roupa. Então, eu quero que vocês pensem em pelo menos uns 2 exemplos e dê um para mim. Eu tenho que fazer atividade física. Boa. Aí, no caso, eu escolho me exercitar para me sentir mais saudável. Então, eu escolho porque saúde é importante para mim. Isso. Opa, aí você já vai fazer o negócio porque saúde é importante para você. Quem mais? Eu tenho que tomar dose da vacina bivalente, que ainda não tomei, estou sem coragem. Então, e aí? Por que você escolhe tomar essa vacina? O que é importante para você? Para prevenir contra esses vírus, essas mutações, né? Essas formas de mutação do Covid, né? Sim, mas qual é a necessidade que te atende quando você toma? Porque vai atender uma necessidade. Necessidade de quê? Necessidade da saúde, né? Da saúde, da... Prevenção seria prevenção? Eu diria que tem um pouco a ver... Vou fazer uma sugestão. Com previsibilidade, você consegue prever... Porque, olha assim, se você não toma vacina, você não sabe se você vai ficar doente ou não. Sim. Quando você toma a vacina, você está tentando atender essa necessidade de previsibilidade.
Sim. Então, tem segurança, tem previsibilidade, tem. Então, eu tomo Prevenção, né? prevenção. Então, eu tomo a vacina porque é importante para mim me sentir segura e saudável. Sim. Muito bem. Quem mais? Ana, vê se tá certo. Porque Hum, até agora, né? isso. Assim, no corpo. Eu tenho que dirigir todos os dias até a cidade vizinha para levar as minhas filhas para a escola. Uhum. Eu escolho dirigir todos os dias até a cidade vizinha para levar as minhas filhas para a escola, porque elas amam contato com a natureza e a escola oferece muito contato com a natureza. Ok, você pensou nelas. Eu quero saber qual é a necessidade que atende para você. Essa O prazer. ação Então, tem a ver com a segurança delas, tem a ver com o momento de vínculo e conexão, tem a ver com. por isso que eu perguntei, vê se está certo. Não tem a ver com o fato do prazer que eu sinto em ver a delas atendida? Porque eu sinto felicidade em ver a felicidade delas. Sim, Não. pode. Eu escolho dirigir porque a felicidade delas. Só para não ficar tão grande, a felicidade delas em ver. Né, tá. A Sim. felicidade delas também me faz feliz. Tá. Fez sentido? Fez. Vamos mais um exemplo. Quem tá a fim de dar? Posso falar, Ana? Pode. Eu tenho que fazer meu almoço. Uhum. Eu escolho fazer o meu almoço, pois eu me sinto mais cuidada, nutrida e acredito que seja mais saudável do que almoçar fora. Perfeito. Vocês percebem a diferença? Como só a gente mudar a nossa comunicação, como a gente organiza o nosso pensamento, de repente, nós mudamos a qualidade da nossa vida? É muito mais potente. Eu tenho que fazer almoço gente, eu escolho fazer o almoço porque eu me sinto mais saudável, mais cuidada, mais nutrida. Outra vez. Oi. Isso tem a ver, passou assim um relâmpago aqui de pensamento, tem a ver com muito claro, para mim pelo menos, muito claro assim, com quem faz a vida fácil, com quem faz a vida difícil. Claro! E parece que só pensa assim, né? Eu tenho. E tem gente que vai e faz 1 milhão de coisas e não reclama de nada. Nossa, sério que fez tudo isso? Sério mesmo? E tá leve. Só deixa eu perguntar antes de continuar. Tudo bem? Posso fechar esse quadro? Tranquilo, né? Pode. Alguém tá anotando alguma coisa? Senão eu dou um Ctrl C. Deixa eu ver se alguém tá falando não. Beleza, então eu vou fechar o quadro. Ô, Ana, Oi. só deixa eu compartilhar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Quando eu casei, eu passava roupa. E eu ficava muito revoltada, sabe? Eu odiava passar roupa. Até que um dia uma amiga minha falou assim: eu não passo roupa, não. Tiro do varal do jeito que tá e dobro. Aí eu comecei a me perguntar, gente, mas por que que eu faço isso? O quê? Passar roupa? E decidi que eu não quero mais passar roupa, entendeu? Entendi. Então, eu não passo mais. Eu entendi porque eu cheguei nesse ponto. Mas é difícil chegar nessa conclusão que você acha que tem que fazer, né? Vale um rolo É uma aqui. liberdade quando... Eu passo com a mão, vocês não estão entendendo. Deu pra dar um migué assim, eu fico passando a mão, tá ótimo. Só as coisas que não tem saída mesmo, daí vai pro pé. No dia que tiver muito mastigado, eu passo antes de sair. Falei assim, aí vale a pena investir nessa daí. Ai, gente, adorei.
Aí, só pra finalizar, Jane, sim, é uma questão de perspectiva. Na verdade, por que eu tô fazendo todos esses exercícios, trazendo da CNV pra cá? Vocês não estão se movimentando e acessando perspectivas diferentes? Então, essa prática, ela vai ajudar muito para vocês depois nas histórias, porque as histórias vão fazer isso, elas vão trazer perspectivas diferentes. Isso não é uma liberdade muito grande? É muito grande. Quem vai tirar isso da gente? Ninguém pode tirar isso da gente. Não importa o que aconteça aqui fora, ninguém tira. Isso é muito valioso. A liberdade de escolher a perspectiva que eu vou enxergar a vida. Essa é inegociável, é minha, de mais ninguém. É de vocês, de mais ninguém. Então, reconhecer. Ah, é tão bom reconhecer, exercer isso na nossa vida? Não? Eu acho que sim. Carla, você ergueu a mão? Eu percebo que a gente tem autocompaixão e respeito por nós mesmas quando a gente escolhe que, né? Eu escolho por isso. É automático, né? Mais alta. Isso, exatamente. A gente tem mesmo. E a qualidade da nossa ação muda. Gente, isso é muito sutil, assim. Mas eu, Ana, trabalho com mito, trabalho com história, então faz sentido essa visão. Acho que o mundo daqui, esse mundo que a gente tá aqui, ele nasce nesse outro mundo. Esse outro mundo eu vou dizer que é um mundo invisível. Pode ter vários nomes. Eu vou dar um nome do mundo invisível, que é o nome que contador de história geralmente usa. Mas esse mundo visível, ele nasce no invisível. Como que ele nasce? E eu acho que é justamente isso que nós estamos fazendo. Acessando as perspectivas. Se eu quero enxergar, como que... Enfim, eu vou começar a viajar. Ih, não, vamos pro exercício. Mas é isso aí. Vocês estão bem? Tudo certo? Oi. Peraí, só um bocadinho, só um pouquinho. Eu acho que quando, assim, vem um monte de coisa na cabeça quando eu tenho o quê, né? Vem muita coisa, ainda mais quando você mora numa cidade ovo, né? Aí que você tem muito mais tem o quê, né? E quando você quebra isso, até em relacionamentos pessoais mesmo, né? Eu tenho que fazer a visita, eu tenho que me relacionar, eu tenho que gostar, né? Porque são imposições do meio, né? Não é nem você com você. Você não consegue achar necessidade mesmo aí, né? Então você busca uma liberdade. Eu tenho que fazer visitas diárias a meus pais? Eu não tenho que fazer visitas diárias aos meus pais. Uhum. Então, acho que aí você nem coloca uma perspectiva aí de eu gosto de fazer todos os dias. Não, eu não gosto de fazer todos os dias. Então, eu não tenho que fazer todos os dias. É sobre reconhecer o porquê a gente faz. Porque bem da verdade, se você não quer, você não vai visitar seus pais. Quando você falou essa frase, me bateu lá na espinha, né? A liberdade de escolher a perspectiva que eu vou levar a minha vida. Então, a partir do momento que eu voltei para uma cidade pequena, eu preciso me adaptar com isso, ok, mas eu preciso ter o meu olhar para essa vida que vai continuar. Então, aí os eu tenhos começaram a surgir. E aí eu falei, parou, calma, eu não tenho que nada. O que eu acho que seja importante, que seja bom para mim, aí eu vou criar um eu devo, um pode ser, mas o eu tenho o eu foi tenho sufocante. E o estão junto, tá? É sempre eu escolho. É sempre. Porque foi sufocante, assim. Entendi. Porque voltar para essa cidade te atende necessidades. Então, olha só, esse exercício não é sobre ser bom ou ser ruim. Se eu gosto, se eu não gosto. Esse exercício é sobre assumir a responsabilidade. Reconhecer as ações que eu tenho na minha vida que estão atendendo o quê? Então, pode ter atendido algumas necessidades e não atendido outras. Mas eu vou assumir isso aqui que está sendo atendido. Eu reconheço. Nossa, a gente tem muito mais potência. Só que aí a gente chega em lugares como esse. Será que a opinião dos outros, a opinião da família, as regras, as crenças, o quanto que eu vou ceder a isso ou não? Se eu não quiser nunca mais visitar meus... Deixa eu compartilhar uma história.
Não, pesado essa história. Vai dar gatilho. Deixa para um outro momento essa história que agora. Ai, meu Deus. Mas deixa eu minimizar, pegar uma outra versão dela. A minha mãe falava que ela tinha que ter filha. Meu Deus, eu tenho 2 meninos, que fim da picada. Eu não tenho uma menina que cuida dos pais mais velhos, né? Então eu cresci com isso, de que eu tenho que ficar ali perto. Eu fui trabalhando isso comigo, que eu não tenho que nada. Eu escolho fazer as coisas. No final das contas, quem tá fora do país sou eu. Quem tá lá do lado da minha mãe é meu irmão. Pensa se na família não é o fim da picada. Só que, pelo menos quando eu me relaciono com ela, é autêntico, é verdadeiro. Mas não é fácil essa escolha, viu? Sustentar essa escolha. Porque a família inteira espera que eu faça isso. Que eu tenho que fazer isso. É isso que se espera dentro daquela crença de familiar minha ali. E eu escolho não fazer, porque eu não dou conta. Com mãe narcisista, eu não dou conta. Então, Opa, falou comigo. então eu fiz outra escolha. Então, eu assumo a responsabilidade pelas necessidades que eu tô atendendo. Outras necessidades não foram atendidas. Eu precisei ter compaixão aqui comigo mesma. Entendeu? A gente vai amadurecendo daí. Esse processo é tão simples, né? Eu escolho, mas ele vai desencadeando tanta coisa. Muito importante. Alguém levantou a mão, caiu. Que eu acho que era o Luiz. E caiu. Então tá, daqui a pouco ele volta. Eu vou tocar, tudo bem? Podemos tocar antes da gente ir pro nosso último exercício. Vocês estão bem? Estica aí, dá uma alongada pro lado, porque sabe que esse negócio de virtual, a gente fica na tela do computador. Meu Deus do céu. Ó, a gente se alongou, deu tempo do Luiz entrar e voltar. Você ia perguntar alguma coisa, Luiz? Oi, tudo bom? Oi, tudo. Tá aparecendo o nome da minha mãe aí, porque meu aparelho, meu filho deu uma queda nele, e aí eu tive que pegar esse emprestado, né? Enfim, Nádia é o nome da minha mãe. Ana, eu tava aqui, eu tô acompanhando, né, o final do primeiro, não sei se o primeiro exercício, mas o anterior a este, e este de agora. E eu tava aqui percebendo uma coisa, assim, precisando até de um auxílio para ficar mais claro para mim, tá? Tá. Então, é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu frequentei durante muitos anos uma instituição religiosa. É um centro espírita diferente, não é assim não é um espiritismo tradicional, nem a Umbanda, nem Candomblé, que aliás eu gosto de todos eles. Mas enfim, esse centro, eu durante um tempo, eu inclusive fiz parte da direção do centro e tal, e é um trabalho que tem até aí em Londres, é um trabalho bem robusto desse centro, né, que é a União do Vegetal, né? Uhum. O centro espírita Beneficente União do Vegetal. Então, assim, eu frequentei durante mais de 20 anos. E aí, chegou um tempo assim que eu não estava mais dando conta, eu me afastei do lugar dos lugares que eu ocupava, os cargos e tal, porque eu sentia que era assim, algumas vicissitudes, para não expor a instituição, mas sentia algo que não me agradava mais, que não me alimentava mais, que para mim já tinha assim dado conta, como se eu tivesse encerrado um ciclo e não queria mais, aí vai entrar o T, tá? Ter que acolher ou mesmo aceitar determinadas posturas, né? Que para mim não eram bacanas dentro de um âmbito que eu frequentava ali e tal. Passados alguns anos, aí eu circulei em vários outros espaços nessa seara de autoconhecimento e de espiritualidade. Mas aí, passados alguns anos, eu resolvi voltar para esse lugar. Por uma questão de momento de vida mesmo, de maturação de algumas coisas e por entender que é um lugar que me dá um esteio muito bom para o momento que eu estou agora. Ele realmente é um lugar que eu tenho um vínculo, não obstante isso que eu falei antes. Então, resolvi voltar. Aí percebi, depois de bastante exame, né, assim, de reflexão, de percepção e, sobretudo, do meu sentir, que para que eu retornasse para esse espaço, aí eu vou usar a palavra teria. Eu teria que lidar com determinadas posturas que toda espaço comunitário e institucional, você vai ter, obviamente, determinada estrutura que funciona, né? Para funcionar, ela vai ter código, um corpo de código, o hermetismo que você fala às vezes, o próprio hermetismo fala dos códigos. Então, assim,
para que funcione, vai ter que ter um mínimo de códigos necessários, etc. e tal. E aí eu estava percebendo, antes de eu retornar para esse espaço, para esse lugar, que eu teria que lidar com isso, sabe? Aí você falando, eu estava aqui fazendo o seguinte exercício, de abstrair essa palavra e observar o seguinte. Primeiro, antes mesmo desse, no meu caso específico desse exemplo, de eu ter que qualquer coisa, vem uma escolha. Sim. Porque eu estou escolhendo voltar para um lugar. Eu sei que existe um corpo de códigos, existe uma certa estrutura dogmática, existe um perfil, existe uma forma institucional dela ser e estar nesse plano que nós vivemos. E eu não vou ter como mudar isso. Então, eu vou ter que, aspas, ter que conviver com isso. Mas antes de eu ter que conviver, vem a minha escolha. Então, assim, se eu estou escolhendo, eu tenho essa autonomia de estar escolhendo. E aí, claro, que existe, como tudo, um ônus e o bônus. Então, se eu estou escolhendo entrar para esse espaço, retornar para essa casa, bom, aí em segundo plano vem eu ter que conviver com determinadas coisas, porque eu não vou mudar, porque são questões até normativas, vamos dizer assim, né? De institucionais. Então, eu não tenho como dizer que não vou ter que conviver, porque eu vou ter que conviver com aquilo. Agora, eu fiz uma escolha. Então, aí, assim, essa perspectiva, para mim, fica mais leve. O que eu antes chamaria até de ter que conviver, eu fico olhando pela minha escolha, mesmo sabendo que eu vou ter esse ônus, sabe? Mas eu não consigo, de forma absoluta, afastar este ter. O que eu consigo é ter a clareza e a percepção de que eu estou exercendo uma escolha que vai me trazer ônus e bônus, sabe? Eu não sei se você pode falar algo disso. Sim, eu preciso saber, te perguntar, quando você volta para esse lugar, ele atende qual necessidade sua? Necessidade é espiritual mesmo, é muito subjetivo isso, né? Porque é uma experiência muito íntima e subjetiva, né? Essa experiência que eu estou referindo, ela é muito íntima e subjetiva. Então, ela atende uma perspectiva de bem-estar espiritual e de conexão com o sagrado. Pronto. Entende? Sim. Então, eu escolho conviver com esses dogmas e com essas regras, enfim, com esses códigos, porque a conexão espiritual, ou porque a experiência luminosa, ou porque, enfim, é importante para mim. Porque, afinal de contas, é isso que está acontecendo, não? Sim, mas aí o que eu pergunto, o que eu questiono é isso, é correto, é isso aí, beleza. Essa é a vibe e a pegada. Mas aí, assim, com isso, eu não tenho como não dizer que eu não vou ter que conviver com certas perspectivas e colocações de ordem de código mesmo, que eu às vezes não concordo, mas eu vou ter que conviver, eu não tenho como mudar isso, entende? Não, você feito não tem vai aquela mudar lá, mas você pode mudar a estratégia. Será que você só vai encontrar essa experiência luminosa lá? Não, obviamente que não. Então, daí é uma escolha tua ir lá. Sim. E aí é isso que te vai potencializar. Porque provavelmente você vai constantemente estar em contato com esses dogmas e eles podem alimentar um ressentimento. Se a gente fica no eu tenho que, né? Tipo, ó, de novo, tá vendo ali, ó. Você vai colocar no seu foco o dogma, mas se você coloca eu escolho vir aqui por causa da experiência luminosa, você diminui o foco do dogma e você potencializa da experiência. E aí você se energiza muito mais. Sim, sim. Isso é verdade. Agora, se chegar num ponto que o dogma já não está compensando a experiência, já não está te atendendo, isso que você precisa, que você está buscando lá, talvez daí chega um momento de, será que eu preciso ainda? Onde mais eu posso conseguir essa estratégia? Atender? Que outra forma que eu posso fazer? Entendi. É mais aberto o horizonte pensar nisso, não? É mais leve, sim. Porque você não é É mais vítima leve. nem do dogma. É uma escolha sua. Sim. Foi massa ouvir isso, porque foi uma decisão difícil de voltar, sabe? Embora Sim. esteja sendo muito bom. Está sendo muito bom, mas foi uma decisão difícil, porque eu fui dirigente do espaço durante muitos anos, né? Então, assim, tem toda uma perspectiva das pessoas e de que não importa, o que importa sou eu. Mas, assim, tem toda essa não é nem- é a expectativa de que você esteja voltando para seguir com aquela história e dar continuidade, e somar e contribuir, só que eu não estou voltando para isso, sabe? Então, foi bom te escutar, porque eu realmente não estou voltando para isso, eu estou voltando para o que você colocou mesmo, para
me questionou para atender a minha experiência com o divino, a minha paz interior. Isso eu encontro lá. Então, essas outras coisas diminuem de fato, né? É jogar a luz no que importa, então, né? Nesse sentido, né? Porque se existe essa expectativa, você vai ser confrontado com ela. Tanto claro que isso é uma escolha, que você não é vítima, porque no eu tenho que a gente fica muito vítima, né? Muito refém da situação. No eu escolho, não. Aí, estando claro o seu eu escolho, eu acho que você vai ter mais chances de interação mais equilibradas, assim, mais harmoniosas, né? E que vai ficar claro para as pessoas. A sua postura não vai estar dúbia a hora que você comunicar que você está lá por causa disso, disso, disso. Eu acho. Suponho. Depois você conta pra gente como é que foi. Você dá os próximos capítulos aí do negócio. Grata pela partilha. Muito bem. Agora nós vamos fazer um exercício que eu adoro antes da gente ir embora, mas que ó, vai fechar nossa aula maravilhosamente bem. Chama-se Supermercado Cósmico. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, tá? Mas toda a aula de hoje foi pra assentar aqui internamente o valor da gente ser autêntico, né? A gente ter uma expressão autêntica, a gente se avaliar e ter compaixão, empatia, todas essas coisas. Eu já falei pra gente, acho que não sei se foi no primeiro ou no segundo encontro, eu falei que a Brené Brown fala, né, que essa autenticidade, ela realmente é uma prática diária. De quê? De abandonar quem a gente pensa que deve ser para abraçar quem de fato nós somos. E aí, se a gente abraça quem a gente é, nós vamos perceber que nós somos imperfeitos. Estamos bem em abraçar, em cultivar, em ter coragem o suficiente para ser imperfeito? Né? Então, Rumi tem uma fala, tava vendo hoje até, acho que eu vou levar amanhã. Ele fala assim: a brisa da madrugada, ela tem segredos para te contar. Não volte a dormir. Você deve pedir para ela o que você realmente quer. Não volte a dormir. As pessoas, elas vão e vêm e atravessam o limiar entre os dois mundos que se encontram e se tocam. É uma porta redonda e essa porta está aberta. Não volte a dormir. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, esse encontro com a nossa autenticidade, é isso, sabe? Não volta a dormir. A gente está lá. Porque acho que é isso, né? Uma das coisas que pega para nós é a gente esquecer ou não reconhecer que a gente tem esse outro mundo, esse outro lugar, que existe um outro reino dentro de nós, justamente porque a gente é humano, né? Esse é o despertar? Acho que é. É o awakening? Não lembro. Mas eu acho que sim, Carla. Acho que eu acho que é sim. E aí o que eu quero dizer sobre a estratégia, voltando sobre esse negócio de despertar e vai e vem, é que a gente assume o que a gente quer, tá claro para nós temos necessidades, só que onde a gente não se encontra é nas estratégias. Então, quando eu falo sobre supermercado cósmico agora, a gente vai fazer uma brincadeira, uma dinâmica entre a gente. Eu vou falar uma necessidade, eu preciso de tal coisa. E imagina que nós estamos num círculo e eu vou lá no meio do círculo e eu falo assim: eu tenho necessidade de diversão. E cada um de vocês vai ter uma estratégia diferente para diversão. Lembra que a gente se encontra na necessidade, mas a gente se desencontra na estratégia. Por quê? Porque a estratégia, cada um tem um jeito de atender o que precisa, né? Então eu tô lá, eu tenho necessidade de diversão. Eu vou pedir palpites de vocês, de como que quais são as estratégias que vocês têm para se divertir. Então, onde vocês podem falar assim: eu sair de noite, né, para ir num bar com os meus amigos. Para outro, diversão nossa, é um dia inteiro sozinha para mim tomar um banho de banheira.
Entendeu? Para cada um é alguma coisa. Eu vou sair para viajar. Eu escuto essas estratégias e aí eu escolho uma delas. Ah, nossa, sabe o que eu acho que, olha, nesse momento, por incrível que pareça, para me divertir, eu vou querer colocar uma música e vou tomar um banho de banheiro. Aí a pessoa que falou essa estratégia, ela vai ali pro meio. E eu saio do círculo. Ok, nós temos uma estratégia. Tomar banho de banheiro. Ela atende a diversão, mas essa estratégia não atende só a diversão. Que mais que ela pode atender? E aí o restante do grupo vai começar agora a troca o raciocínio, entendeu? O raciocínio vai para que necessidade que tomar banho de banheira atende? Solitude? Autocuidado? E a gente vai sugerindo necessidades. Aí aquela pessoa que tiver aqui, ela vai escolher, nossa, você sabe que eu tomo banho não só para me divertir, mas também para me cuidar? E aí a gente vai trocando, vai fazendo revisão, entendeu? Vai e volta, vai e volta. Conseguiram entender como que é essa dinâmica? Eu já vou explicar o como, mas eu só quero que vocês entenderam a dinâmica. Sim. Então, assim, como não, a gente não tá presente, como não dá pra gente fazer um círculo entre nós aqui, eu quero saber, só o Luiz, tá? Beleza. Todo mundo consegue escrever no chat? Consegue? Por uma questão virtual, porque se fosse a gente presente, a gente podia ouvir e já falar com a pessoa, já ficava mais fácil. Mas se vocês abrem o microfone e todo mundo fala, vão ficar perdido aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que abrir o chat e nós vamos começar com alguma necessidade ou com alguma estratégia, alguma coisa, e vocês vão pensando. Aí vão escrevendo ali as sugestões. Quem tá na vez vai olhar no chat e vai escolher. Aí a pessoa que ela escolheu troca, tá? E a gente vai indo. Vamos fazer uma rodada só pra gente se achar? Pra ver se a gente consegue? Daí depois a gente engata e vai, tá? Beleza, combinado então. Então vamos lá. Alguém tem alguma necessidade que tá viva? Ou talvez eu pego aqui, ó. Vou pegar um negocinho aqui. Ai, pronto, daí fica mais interessante. Já deixa eu avisar. Teve grupo de tudo que é jeito. Teve grupo. Tem os mais formais. Tudo é muito certinho. Tudo muito apropriado. Teve os mais informais que só saiu besteira. Vocês não estão entendendo, a gente deu muita risada. Então, se vocês querem dar risada, eu sugiro que vocês se soltem. Ninguém julga ninguém aqui, tá? Mas se vocês não estiverem confortáveis, também a gente abraça uma formalidade, tá tudo certo. Deixa eu pegar uma necessidade aqui. Ai, que legal. Peraí. Só pra tacar fogo no parquinho. Não, não vou isso aqui, peraí. Adoro essas coisas. Ai, 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 ai. Aqui, pronto, gente, coisa mais linda. Eu tenho necessidade. Eu vou começar então com a necessidade, pode ser? Aí vocês me sugiram estratégias. Eu tenho necessidade de carinho. Estratégias para carinho. Vamos lá. O quê? Vocês não têm estratégia para carinho, meu povo. Não acredito. Achei que já ia estar bombando ali. Ana, é para escrever ou para. Também tudo escrito. Isso, escreve sugestão de estratégia que atende à necessidade de carinho. O que vocês fazem quando vocês precisam de carinho? Que estratégia vocês usam? Abraço, show. Que mais? Segurar na mão, olhar nos olhos. Não, só de sacanagem, eu vou esperar todo mundo pelo menos dar uma sugestão, hein? Uma palavra doce, bom. Ai, gente. Pedi pra fazer massagem nos pés, dormir de conchinha, bom também, cara de dengue. Vamos lá, que mais? Não pode, não foi todo mundo, gente, tá faltando gente.
Automassagem, bom também. Paula, o que que você faz quando você precisa de carinho, Paula? Carla, o que que você faz quando precisa de carinho? Ah, peguei vocês, hein? Ah, é só um exemplo, só uma estratégia de carinho. É isso aí. Eu conheço essa estratégia. Meus filhos fazem comigo. Mãe, deixa eu fazer carinho nas suas costas. Aí terminou de costas as costas dele. Agora você faz em mim? Malandro. Ó, eu gostei daquele lá. Cadê? Olha, por incrível que pareça, eu gostei do da Jane. Acho que é porque eu falei do filho agora. Pedi pro filho fazer massagem no pé. Vem cá fazer massagem no pé. Jane, é com você. Então tá, agora a gente trocou, entendeu? Pedir pro filho fazer massagem no pé. Atende a necessidade de carinho, mas não é só carinho. O que mais que atende? E agora a gente dá a sugestão de o que tá atendendo. Já não é estratégia, é necessidade. E aí a Jane vai escolher, tá? Tranquilo? Aí agora é o seguinte, vocês já pegaram o jeito do jogo? Agora vamos abrir todos os microfones e aí nós vamos falando. A pessoa que estiver lá no meio vai ter que prestar atenção só na palavra, tá? Daí você só sinaliza para mim ou a palavra ou a necessidade de troca, tá bom? Então vamos lá, abre os microfones. Jane, qual que você escolhe, Jane? Qual a necessidade que fazer carinho, pedir para os filhos fazer carinho, massagem nos pés atende? Conexão, mas a Paula e a Jaila. Quem que fez primeiro? conexão. A Jaila fez primeiro. Vai, Jaila, é com você agora. Gente, conexão. E a gente tem que dar estratégias para Jaila de conexão. Massagem nos pés. Olhar. Olho no olho. Ai, meu Deus, conexão. Abraço. Escuta. Cafuné. Bilhete. Bilhetinho carinhoso. Ah, isso é bom. Eu tenho que escolher uma? Já vou falar. Desculpa. Eu me Ofertar um chá. Fala de novo. Ofertar um chá quentinho. Beijar. Essa Vai é dizer que boa, hein, não. Ana? Vai, gente, vocês podem ser mais audaciosos. Vai, largue a mão. Que mais? Conexão. Deu. Qual que pegou pra você, Jaila? Olho no olho. Quem falou olho no olho? Vaneide, muito bem. Agora, olho no olho é uma estratégia. Tira a conexão. Que mais que olho no olho atende de necessidade? Ser vista. Serviço. Presença. Validação. Reconhecimento. Atenção. Entrega. Ai, gostei desse. Amorosidade. Vaneide, qual que você escolhe? Tá fechado seu microfone. Presença. Quem falou presença? Eu. Bora, gente, presença, estratégias para presença. Meditação. Observação. Respiração. Escuta. Abstração. Pratyahara do yoga. O que mais vocês fazem para presença, gente? Carla, qual que fica bom para você? Respiração. Respiração. Quem falou respiração? Fui eu. Paula, ó, é a última rodada, então. Respiração é uma estratégia para atender qual necessidade? Então, Meditar.
Atenção. Agora é necessidade. Eu respiro. Calma. Necessidade, calma, que mais? Controle. Discernimento. Centramento. Segurança. Segurança. Presença. Presença. Paula, qual desses que pega pra você? Que mais faz... Calma, calma. Tudo bem? Vai, Ivaneide. Tu? Ok. Vamos, tranquilo? Podemos fechar? Vamos fechar. Por que eu fiz esse exercício aqui no final? Vocês percebem que a gente não é vítima? A gente não tem que nada? A gente pode achar outras estratégias? Quando a gente se responsabiliza, e tá tudo bem com se autorresponsabilizar, com ter coragem de ser quem a gente é e não quem a gente acha que tem que ser, a gente começa a ter mais liberdade para enxergar outras estratégias. Então, se eu não consigo a conexão que eu busco com o meu parceiro, com o meu filho, enfim, será que eu consigo atender essa conexão de outra forma? Agora a gente está entrando num lugar de autocuidado. Muito de autocuidado, de autonomia. A responsabilidade de como eu me sinto não está na mão dos outros, está na minha. A autonomia da minha vida está na minha. Se eu consigo ter esse discernimento de observar as coisas sem julgamento, sem avaliação, sem rótulo, observar os fatos mesmo, entender que sentimento que nasce, né, da necessidade que foi atendida ou não, o que eu realmente estou precisando aqui, eu vou começar a abrir o meu mundo, como se fosse mesmo um supermercado cósmico. Imagina que você está lá, que você tem uma necessidade que na prateleira você não está fadado a atender o que você precisa daquela única forma. Só daquela forma, não tem mais nenhum outro jeito. Lascou. Não! Você tem a possibilidade. Imagina que você pode escolher. Então, se essa estratégia aqui, porque dá uma sensação de fatalidade, não dá? Alguém falou pra mim. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir o que eu quero. Já dá uma inquietação. Meu Deus, porque o outro tem que fazer o que eu quero. Porque como é que eu vou conseguir? Porque e aquela coisa louca. Mas respira, pensa, lembra disso aqui. Pensa, gente, ok. A massagem no pé eu não vou poder. Que outra forma que eu posso conseguir? Que era o negócio lá? Deixa eu ver. Carinho. Que outra forma eu posso conseguir carinho? Ana, tem uma música agora atual, eu sou péssima, não sei o nome de cantora, Flower. E é Da Miley. Aham. né? Que ela se cuida, pô, não tem mais o que eu queria. Eu acho que as minhas filhas que me trouxeram e eu achei linda. Tipo, lá compra flor pra mim mesmo, então, né? É mais ou menos isso. Mas é isso. Foi bacana esse exercício, bem bobinho, né? Mas muito interessante, assim, pra gente perceber que a gente tem outras estratégias. Outras estratégias. E que, sabe o que é bem legal? É uma coisa que pra mim é curiosa. Assim, eu gosto de observar. O que as pessoas fazem? O que os outros fazem? Eu sou super curiosa pra saber da vida dos outros. O que você faz com os vídeos de carinho? Ah, esse faz isso? Putz, isso eu não tinha pensado. Já veio mais um aqui pro meu supermercado, entendeu? Pro meu estoquezinho. Olha. Ah, esse pra isso, esse pra isso. Então, o meu convite pra vocês dessa semana pra semana que vem é que vocês ampliem aí o supermercado de vocês, que vocês coloquem algumas estratégias, vai repondo ali, tá? Vê o que é mais importante de necessidade. E pelo menos acho umas 2, 3 estratégias para essa necessidade. Vou perguntar para vocês na aula que vem. Por quê? Porque o exercício da beleza da necessidade, ele pede essa perspectiva para a gente poder ter. Então, aula que vem nós vamos começar com cada um de vocês falando uma necessidade importante e 2 estratégias que você encontrou para essa necessidade. Combinado?
Como que vocês estão pra gente partir e essa semana encerrar o nosso encontro? Vocês estão bem? Alguém tem algo pra falar? Gostaria de falar antes de ir embora e aproveitar? Dúvidas? Foi bom? Bom, sempre é bom. Eu sempre saio. Bom, Se por acaso eu chego cansada, eu saio descansada, energizada, ativa e atacada. Minha família que me aguenta depois dos encontros. Ai, Deus. Ana, a frase que você colocou, abandonar o que a gente pensa, é de quem que você falou que é? A Brené Brown fala muito sobre isso lá naquele livro dela da Coragem de Ser Imperfeito. Ah, Coragem de Ser Imperfeito. É. Estou no meio do livro e não lembrei dela. Olha só. Ela que fala. Eu não lembro também onde que é, mas eu tenho. Nas minhas associações, quando eu vou desenvolvendo o assunto, eu lembro dela, eu lembro que ela falou isso, mas não lembro que parte. Se me perguntar qual parte, eu não vou lembrar. Nem sei se foi no livro ou se foi no vídeo, mas eu acho que foi no livro. Em algum lugar da parte de Coragem de Ser Imperfeito, ela fala sobre isso. Tudo bem? Combinado, então. Então eu quero agradecer a vocês. Eu vou pedir pra gente só, antes de assoprar a vela, pra gente mandar força lá pra Gilda, né? Quero agradecer a presença de vocês, a conexão que a gente teve, a confiança que vocês têm. Gostaria de pedir que a gente mande boas vibrações para Gildo, para esse momento desafiador e para quem mais estiver precisando aqui no nosso grupo. Eu agradeço. Estar com vocês é muito importante para mim. Eu me sinto conectada, eu me sinto útil, eu sinto que eu estou servindo a vida, eu sinto que tanta coisa boa, meu coração fica tão quentinho. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo. Até semana que vem. Tchau.